Mateus capítulo de número 11, versículo de número 24 diz assim: Porém eu vos digo que haverá menos rigor para os de Sodoma no dia do juízo do que para ti. Irmão, tem coisas que eu amo Jesus. O Jesus da Bíblia, tá? O Jesus daqui, ó, da Bíblia. Exato, da Bíblia, da sua Bíblia. O Jesus dos Evangelhos, eu amo ele. Sabe por que eu amo ele? Porque, meu, Jesus, ele sabia exatamente como atingir as pessoas. E ele não pensava duas vezes se precisasse atingir o ego, atingir a parte pessoal das pessoas. O Jesus da Bíblia, tá? Se ele olhasse pra você e visse que você era peitão inchado, né? Eu sou o cara. Eu sou bom. Eu tenho conhecimento. Eu faço e desfaço quando eu quiser. Exato. Quando Jesus via isso, ele olhava assim, ó. É mesmo, é? Você é bom, então. Eu sou bom. Você lembra quando o jovem rico chega em Jesus e diz assim: eu tenho propriedades. Eu cumpro todos os mandamentos a qual Deus deixou para Moisés. Eu faço. Eu desfaço, eu tenho empregados, eu tenho casas, eu tenho dinheiro, eu tenho isso, tenho aquilo. O jovem rico, ele queria impressionar Jesus. Só que Jesus olha assim, eu imagino, né, Jesus olhando pro jovem rico assim, ó. Ouvindo, né, o jovem rico lá batendo no peito, mostrando, tá vendo, esse daqui? Esse aqui é meu empregado. Tá vendo? Esse daqui é minha cozinheira. Tá vendo? Esse daqui eu pago ele só pra ficar me abanando. Tá vendo? Esses daqui são meus carregadores. Eu subo ali no carrinho e eles colocam aqui no ombro aqui, ó. E vão me carregando pra onde eu quiser. Eu tenho isso, tenho aquilo. E Jesus lá assim, ó. É mesmo? Você tem isso aí tudo? Uau! E ali então ele fala assim: e além de tudo isso, eu cumpro todas as regras. Tudo o que a religião ensina eu faço. Tudinho. Jesus olha para ele e fala assim: ah, é? Tá bom. E ali então Jesus fala: para você vir comigo, me seguir, vende tudo o que você tem. Divida com os pobres. E vem comigo. Aí, irmão, eu imagino Jesus lá longe já, olhando pro jovem rico e fazendo assim: e aí, mano? Bom, mano. Aí o jovem rico lá assim, olhando para um lado, pro outro, pensando, né? O quê? Eu tenho que pegar tudo que eu tenho, vender tudo que eu tenho, abrir mão da vida boa que eu tenho, abrir mão das coisas que eu tenho, pra seguir esse pé rapado aí, seguir esse cara aqui. E aí Jesus vai se distanciando e o jovem rico não acompanha Jesus. Não vai lá fazer o que Jesus mandou para depois seguir Jesus. Não faz. Jesus, irmão, só faz assim para ele, ó. Tchau. Da mesma forma que quando existiu ali um caso, né, nos 4 evangelhos, a qual um discípulo chega assim e fala assim: Senhor, deixa eu enterrar meu pai. Jesus fala: não vai enterrar seu pai não, bora. Deixa eu despedir da minha família, dos meus amigos que estão lá na minha casa, numa festa. Deixa eu ir lá, depois eu sigo o Senhor. Não vai não, bora. Desses dois não sabemos se o cara abandonou o enterro do pai dele e seguiu Jesus ou não. Não sabemos, a Bíblia não diz. Mas Jesus deixa muito claro. Ele olha para você e pega aquele espinho na carne. Aquilo que vai te atingir.
Se você é daquele tipo que fala assim, mexa com tudo, não, só não mexe com meu bebê, só não mexe com meu filho, só não mexe com a minha filha, se mexer com a minha filha, o pau vai quebrar, meu amigo. Eu quebro a sua cara. Aí o Espírito Santo olha assim e fala, como é que é? Aí o Espírito Santo vê você todo bravão, quando alguém mexe com o seu filho. E imagina, quem é que o Espírito Santo vai tocar? Para testar, para ver se você é fiel mesmo ou não. Adivinha quem é que o Espírito Santo vai tocar? Me diz aí. Quem você acha que é? Só para nós aqui, só para nós. Quem você acha que o Espírito Santo vai tocar para testar você? Sabe aquela casa lá que você gastou muito dinheiro para construir, deixar reformada, tudo bonitinho do jeito que você quer? Adivinha qual é o local que o Espírito Santo vai tocar para testar a sua fidelidade? Imagine que o Espírito Santo chega em você e fala assim, vende a casa, doa aos pobres e vem fazer a obra. Você iria? Vamos para o texto, versículo 24. Porém, eu vos digo que haverá menos rigor. Jesus está falando para judeu, irmão. Judeu que bate no peito. Nós somos o povo escolhido por Deus. Eles estão errados? Não. Mas Deus não escolheu eles como o povo escolhido de Deus para que eles se engrandecessem, batessem no peito falando que são os caras. Não. É para eles serem humildes e ensinar as nações. Mas o povo de Israel, o povo judeu, dificulta muito o acesso de pessoas a Deus através da religião deles. E aqui nesse caso, Jesus então deixa claro, olha, vocês não estão valorizando eu. Jesus não está falando do Diego, não, está falando do Jesus, do o Cristo, exatamente. Jesus está falando do Cristo e fala assim, vocês não estão valorizando. E por isso, olha, porém eu vos digo que haverá menos rigor para os de Sodoma no dia do juízo do que para vós, do que para ti, do que para vocês. Eles serão menos cobrados do que vocês. Por quê? Porque eles não tiveram, a cidade de Sodoma não teve a oportunidade de receber Jesus, de aprender com Jesus, de ouvir Jesus, Não tiveram essa oportunidade. Por isso, eles terão uma cobrança no dia do juízo? Sim. O juiz vai julgar eles? Sim, vai julgar eles. Mas o peso do julgamento neles é diferente do peso daqueles que tiveram a oportunidade de ouvir sobre Jesus e não quiseram, não valorizaram. Isso inclui você. Você também está tendo a oportunidade de estudar a palavra, de aprender sobre Jesus. Só que às vezes você quer o Jesus lá dos anticristo, dos falsos profetas. Porque o Jesus deles é mais bonitinho, é mais fofinho, é mais gostosinho, é mais... Oi! Sabe quando você vê um gatinho bem novinho, recém-nascido assim, todo fofinho, todo bonitinho, um cachorrinho bem pequenininho, todo bonitinho, todo fofinho, igual a criança quando nasce, toda bonitinha, toda carinha de joelho, tudo parecido, mas bonitinho, fofinho. Você acha que Jesus é isso? Não, amigo. Eu costumo dizer que Jesus, ele não vai passar a mão na sua cabeça. Ele vai ser pior do que um capitão do exército, do que um general do exército. Sabe por quê? Jesus vai ser pior que eles. Porque eles, o capitão do exército, imagine o capitão do exército agora. Esse camarada, ele tem acesso ao seu corpo, à sua mente, mas ele não tem acesso ao seu espírito. Então esse cara, ele vai treinar seu corpo, vai treinar sua mente. Mas Jesus vai treinar a sua mente, o seu corpo, mas também o seu espírito.
Jesus, ele vai mastigar o seu espírito, vai mastigar o seu corpo e vai mastigar a sua mente. Ele vai testar você ao extremo, junto com o Espírito Santo. Ele vai testar você. Ele vai querer ver se você é fiel mesmo ou não. É isso que significa o versículo 24. Sodoma não teve oportunidade de ter acesso a Jesus. A cidade de Cafarnaum teve. A cidade de Sodoma não teve acesso a Jesus. Já você teve. Você vai ser mais cobrado no dia do juízo do que a cidade de Sodoma. O que significa isso para finalizar o estudo? Jesus está falando aqui naquele dia. Muitas pessoas vão falar: não, Deus, eu não tive a oportunidade de conhecer Jesus. Eu não tive a oportunidade de saber sobre Jesus. Ninguém quis falar para mim. Ninguém quis me ensinar. Ninguém quis... Oh, Deus, deixa eu te contar uma coisa. Todas as pessoas que falavam que ia ensinar sobre Jesus cobravam dinheiro. Nós tínhamos que pagar para eles, para ter acesso aos estudos, às palavras, ao ensinamento. Nada era de graça. E, oh Deus, eu sou tão humildezinho. Eu não tenho din-din para pagar para eles. E sabe o que vai acontecer? De repente Deus vai assim, ó, abrir uma tela. E sabe o que vai estar naquela tela? Todas as pessoas que Deus enviou até você para te ensinar sobre Jesus e você não quis. Naquela tela vai estar todas as pessoas que Jesus mandou até você para ensinar sobre ele e você não quis. Naquela tela vai estar lá pessoas a qual o Espírito Santo trouxe até você para você aprender sobre Jesus e você não quis. Diego, mas tudo é dinheiro. Hoje em dia não é tudo dinheiro. 99% é. Eu te garanto que tem 1% dos servos de Deus, dos homens de Deus, das mulheres de Deus, das famílias de Deus, que estão sacrificando tudo o que tem para entregar o conhecimento de Jesus para você de graça. Aí você fala: quem? Me dá um exemplo de alguém que prega a palavra, que ensina Jesus, que fala quem é Jesus, que ensina sobre jejum, ensina sobre a palavra, ensina sobre oração, ensina como ler a Bíblia, ensina como ter intimidade com Deus de graça. Me fala, Diego, quem? Quem? Olha aqui pra mim agora. Pra você que tá assistindo no vídeo, olha pra mim aqui. Pergunta de novo. Vai! Com toda a sua arrogância. Quem ensina sobre Jesus de graça? Me fala quem? Posso te falar uma pessoa? Eu conheço vários, tá? Mas uma pessoa, essa pessoa que você está olhando para ele agora. Para você que está ouvindo apenas o áudio, essa pessoa que está te falando agora. Essa voz que você está ouvindo, ou esse cara que você está olhando, não cobra nada para você fazer esse estudo bíblico. Quanto você pagou para estudar? Quanto você pagou para aprender? Vou te perguntar de uma outra forma. Quanto vale um estudo desse nas plataformas de estudos ou de curso? Quanto vale eu pegar todos os meus estudos e colocar numa plataforma de curso e pegar afiliados para revender o curso? Quanto que eu poderia ganhar com isso? Você já pensou? Já imaginou quanto que eu poderia faturar com isso? Só que eu tenho um compromisso com Deus, um compromisso com o Espírito Santo, um compromisso com Jesus. Que enquanto Ele estiver me dando condições para realizar, para fazer os estudos bíblicos, vai ser feito de graça. E aí, um dia, você vai falar para Deus: Deus, ninguém fazia de graça. De repente, vai aparecer um cara feio que nem eu. E Jesus, ou Deus vai falar: tá vendo esse cara? Quanto que ele te cobrou para aprender? Ah, mas ele? De que igreja que ele era? Quem era o pastor que estava por trás dele? Aí Deus fala: o pastor que estava por trás dele era Jesus. Ele não te cobrou nada.
mas você toda vez arrumava desculpa para não estudar a palavra. É isso que significa o último versículo do estudo de hoje. Pense nisso. Vamos para o final do estudo de hoje? Vamos lá.